Oi gente, tudo bem? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. No vídeo de hoje a gente vai sair um pouquinho da mesmice. Eu sei que toda sexta-feira a gente posta um vídeo de caso criminal, porém hoje a gente vai mudar aqui um pouquinho. A gente vai falar sobre um caso muito famoso, principalmente no Brasil e fora do Brasil também, que é o caso do ET de Varginha. Então assiste esse vídeo até o final, que eu vou contar detalhe por detalhe do que foi esse caso que fez tanto sucesso e faz até hoje no mundo ufológico. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, curte esse vídeo, curte os outros vídeos. Aqui em cima eu vou deixar o card com os outros vídeos de casos criminais brasileiros que a gente posta toda sexta-feira. Se você tem alguma sugestão, também aproveita e pode deixar aqui nos comentários ou lá no Instagram também. No dia 13 de janeiro de 1996, o piloto de ultraleve Carlos de Souza avistou um artefato alongado e sem asas no sul de Minas Gerais. Ele foi seguindo esse objeto com os olhos até que ele percebeu que esse objeto tinha muita dificuldade de se locomover. Além disso, também tinha uma abertura atrás, como se fosse um corte, onde saía uma fumaça. Depois de 10 quilômetros mais ou menos, ele viu que o objeto continuou tentando se locomover até que ele simplesmente desapareceu atrás do morro. Na estrada, ele viu vários militares pegando o que seria vários destroços metálicos que estavam jogados no pasto da fazenda Meoline, justamente onde esse objeto desapareceu. Junto desses militares tinha 2 caminhões, um helicóptero e uma ambulância do exército. Inclusive, um desses objetos tinha o tamanho de um automóvel. Obviamente, né, os militares pediram que o Carlos saísse dali e que esquecesse o que viu e simplesmente não tocasse mais nesse assunto. Depois dali, ainda outras pessoas também pediram para ele fingir que não viu nada, que ele não contasse a ninguém o que ele viu. 5 dias depois, no dia 20 de janeiro de 1996, detectado pelo sistema de rastreamento de satélites dos Estados Unidos a movimentação de UFOs. E o foco dessas movimentações era justamente no sul de Minas Gerais, ou seja, em Varginha. Por volta das 1h30 da madrugada, a senhora Oralina Augusta de Freitas, ela estava em uma fazenda a 10 quilômetros de Varginha e pela janela ela viu um objeto alongado que tinha uma parte rasgada, a parte de trás, aonde saía uma névoa, exatamente como o Carlos viu dias atrás. Ela chamou o marido, Eurico, que também viu o objeto, e eles disseram que o objeto ficou pairando ali, flutuando mais ou menos 5 metros do pasto, e durante 40 minutos ele se locomoveu de um espaço de mais ou menos 500 metros. No mesmo dia, pela manhã, às 8h30 da manhã, para ser mais exata, o corpo de bombeiros foi acionado. Eles foram chamados para verificar sobre um bicho que foi visto por algumas pessoas. 4 desses bombeiros acurralaram o bicho em suas redes de pegar animal, colocaram uma caixa e entregaram aos militares. Todo esse processo, todo esse lance foi testemunhado pelo operário de construção, Henrique José. Nesse mesmo dia ainda, durante a tarde, 1h da tarde, um rapaz viu 6 militares com fuzis próximo da onde foi essa captura. Logo depois, ele ouviu 3 tiros desses fuzis automáticos e viu esses homens, esses militares, levando 2 sacos, e um desses sacos tinha alguma coisa ali dentro que estava se mexendo. O mais famoso dos ocorridos aconteceu nesse dia também. Tudo aconteceu nesse dia. Foi durante a tarde, às 15h30 da tarde, para ser mais exata, onde 3 garotas, que eram as irmãs Liliane, de 16 anos, a Valquíria, de 14 anos, e uma amiga delas, que era a Kátia, de 22 anos. Elas moravam em Varginha e elas estavam indo para o bairro Santana, que é do lado da onde foi o ocorrido também, nesse mesmo dia pela manhã. Próximo a um posto mecânico, elas viram uma criatura agachada no canto e elas disseram que parecia que estava besuntada a óleo. Ela tinha a cor meio marrom, os olhos vermelhos, grandes e redondos, sem pupila, sem íris. Elas também disseram que ele não era grande, ele tinha por volta de 1,60 m de altura, a cabeça grande, o corpo fino e os pés em formato de V. Essa criatura, elas falaram que parecia estar meio doente ou ferida de alguma forma, porque ela se tremia bastante e ela estava muito inconstante. Claro que as meninas se assustaram, elas saíram correndo para sua casa. Aí as irmãs foram encontrar a mãe delas e, desesperadas, falaram para a mãe delas que
tinha visto o diabo. A mãe delas, claro que não acreditou em nada, então elas voltaram lá no local e a criatura já não estava mais lá. O que tinha lá era algumas pegadas e um cachorro que estava cheirando o local, porque estava um baita de um cheiro de amônia. Depois desse ocorrido, claro que essa história se espalhou e muita gente tinha falado também que já tinha visto a mesma criatura por lá. Às 17h30 do mesmo dia, ou seja, 5h30 da tarde, ocorreu uma chuva muito forte, chegou até a cair granizo na cidade. E nesse mesmo local onde a criatura foi vista, lá perto da oficina mecânica, tinha alguns militares por lá. E uma criatura passou em frente a um desses automóveis. O policial Marco Eli Cherezi, de 23 anos, ele correu e puxou a criatura pelo braço. Ele teve contato físico com essa criatura. Ele colocou esse bicho no banco de trás do carro e levou para o hospital regional. Junto dele foram vários carros militares, fizeram um comboio mesmo, e dizem que o cheiro dessa criatura era um cheiro muito forte também de amônia. Esse comboio foi então para a cidade de Três Corações, foi parar dentro da escola de sargento das armas. 3 dias depois, esse mesmo comboio foi levando 2 caixas para Campinas. Uma dessas caixas era uma caixa ventilada, com alguma coisa viva ainda, e a outra caixa seria um cadáver da criatura. Essas cargas foram levadas para testes, para exames, lá na Unicamp. Passaram por análises, por testes, e até hoje não se sabe que fim deu essas criaturas, essas cargas. No dia 7 de fevereiro de 1996, esse mesmo policial, Marco Eli, ele passou por uma cirurgia para tirar um tumor na axila. Depois ele passou por fortes dores, risco de paralisação, ele foi internado e ele acabou falecendo. A causa da morte dele foi de tromboembolia séptica pulmonar. A mulher do Marco disse, inclusive, que o laudo da morte dele foi disponibilizado para ela só depois que ele foi enterrado, muito tempo depois que ele foi enterrado, na verdade. E no começo ninguém nem sabia o que ele teve realmente. Ela disse também que tempos antes dele falecer, sempre que alguém tocava nesse assunto para falar do ET, para falar do caso que aconteceu, ele ficava muito nervoso e mudava de assunto. Dizem também que no sangue do Marco foi encontrado 8% de algo desconhecido. Alguns meses depois, em abril, foi vista outra criatura exatamente igual a essa primeira, com as mesmas características, porém, dessa vez, a pessoa que viu, ela disse que ele tinha na cabeça como se fosse um capacete. Essa criatura, ela foi vista no restaurante que fica dentro do zoológico de Varginha. Algum tempo depois, alguns animais desse zoológico morreram de formas desconhecidas. A versão oficial que foi dada em depoimento pelo comandante da Polícia Militar, Maurício Antônio Santos, no dia 11 de março de 1997, ele afirmou que o ET, na verdade, não era um ET, que era um cidadão normal, um cidadão lá de Varginha, que as pessoas conheciam ele como Mudinho, que ele teria problemas mentais e que as pessoas normalmente viam ele agachado nos lugares, mas, não sei. Até hoje o caso permanece sem solução e cheio de dúvidas, claro. Não só por aqui, mas também internacionalmente. Vários ufólogos brasileiros e internacionais de todos os lugares do mundo usam esse caso como uma fonte de referência. Esse caso é referência geral, porque é um caso com muitas testemunhas e todo mundo viu a mesma coisa. E claro, que a cidade hoje em dia, ela virou um local turístico, ela virou um local de visitação. Todo mundo quer saber quem é o ET de Varginha, o que tem essa cidade demais, que aconteceu tantos casos no mesmo dia. As garotas que viram a criatura, elas disseram depois que 4 homens foram até suas casas informar para que elas fingissem que não viram nada, para elas não tocarem nesse assunto. Antigamente, mas na época, tinha bastante entrevista delas, elas apareciam em vários lugares. Mas hoje elas não tocam mais no assunto. Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então já aproveita, curte esse vídeo, curte os outros vídeos, se inscreve aqui no canal. Se você tem alguma sugestão, manda aqui pra gente também. E se você é novo aqui no YouTube, assim como eu e outros canais de casos criminais, teorias, etc., manda uma mensagem lá no Instagram, que a gente tá criando um grupo de ajuda, de apoio entre nós. É isso aí, muito obrigada, valeu e tchau, tchau.